No ar, Manhã na Rio. A notícia em cima do fato, agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Apresentação Denilson Chaves. Um ótimo dia para você ligado, sintonizado, linkado, antenado com a gente aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, pelos 1400 AM, no nosso velho e bom radinho. Para você que nos acompanha pelo aplicativo, pelo site, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Hoje, quinta-feira, quintou com mais um feriado. Hoje, 1º de maio. É um dia de feriado, né? Então, um dia também de descanso para muita gente. E claro que nós estamos juntos por aqui mais uma vez, fazendo companhia para você nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, aqui no Manhã na Rio. Eu sou o Denilson Chaves, a sua companhia até 8h55 da manhã. Como você sabe, todo feriado a gente rola por aqui muita música boa para o seu dia ficar melhor ainda. Tem a pesquisa espírita, mas aí você vai participar comigo apenas pelo nosso WhatsApp, que já está liberado a partir de agora. Anote aí, 0 operadora 21 984867633. Abraçando aqui a turma que nos ajuda a fazer a programação na mesa de áudio, nosso querido Cleber Ferreira. A produção do programa tem Isabela Laureana, nossa querida Bela. Tem também a Cheirinha, que hoje está de folga, né? A Cheira está de folga, está de pernas para cima, descansando um pouquinho, né? Seu Valdenor, Dona Rosângela e Dona Luzinete também. Só que a turma dos transmissores está lá, ralando, trabalhando, para não deixar os 1400 cair aí do seu rádio, né? Então eles estão lá trabalhando, a turma das antenas em Magé. Bom trabalho, meus amigos. É isso, a turma toda reunida a partir de agora, trazendo para você música, informação, entretenimento. Tá no ar, nesse feriado, com a chamada mais linda do rádio brasileiro. Mais uma edição do Manhã na Rio. Bom dia! Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom. É a rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Já é. Levando alegria pro seu coração. Manhã na Rio da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Manhã na Rio. Comunicando Denilson Chaves. Pois é, esse é o seu aniversário nesse dia 1º de maio. Parabéns para você, muitos anos de vida, muita luz, muita paz de Jesus no seu coração. Receba aí o carinho, o abraço de toda a turma aqui da Rádio Rio de Janeiro no seu coração. Sinta-se realmente abraçado e desejamos que a paz de Cristo esteja reinando no seu coração sempre. Hoje é aniversário da Patrícia Travassos, atriz. Olha aí, ó, parabéns para a Patrícia. E claro, também hoje é comemorado, como nós já falamos, o Dia do Trabalho e também é Dia da Literatura Brasileira, né? Acaba que o Dia do Trabalho fala mais alto nesse dia, mas hoje também é Dia da Literatura Brasileira. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Pesquisa Espírita. Vamos lá, testando seus conhecimentos nesse dia 1º, de acordo com o Livro dos Espíritos. A pergunta de hoje é de número 787. Não há raças rebeldes ao progresso da sua própria natureza? Será que você sabe a resposta? Sim, não, já. No finalzinho do programa a resposta certinha para você, mas vamos lá, repetindo. De acordo com o Livro dos Espíritos, a pergunta de número 787. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Já, final do programa, a resposta certinha para você. Muito bem, música boa chegando na programação da Rádio Rio de Janeiro, hoje dia 1º de maio. Começamos então a nossa sequência musical com Tendo a Lua. Paralamas do Sucesso, tem a participação da Pitty nessa canção. Eu hoje joguei tanta coisa fora. Ei, eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. Ei,
saber voar, desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Hoje joguei tanta coisa fora. E lendo teus bilhetes eu lembro do que fiz. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. E de você e Eu e você, você e eu. você e Ei, cara. Comunicando, Denilson Chaves. Muito bem, deixa eu te lembrar que daqui a pouquinho teremos uma entrevista com o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista clínico geral. Vamos falar sobre epilepsia. E aí, claro, fica ligado com a gente que tem muita informação bacana que o nosso querido Silvio Provenzano, como sempre, com muita maestria, traz pra gente as informações hoje sobre o tema epilepsia. Daqui a pouquinho, no final do programa, mais uma entrevista com o Dr. Silvio Provenzano falando sobre epilepsia. Não perca. Mais uma sequência bacana de música linda pra você, Caetano Veloso, Ela é Carioca. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar.
Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar na luz do seu olhar a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Comunicando, Denilson Chaves. Muito bem, estou por aqui com você até 8h55 nesse dia 1º de maio, uma ótima manhã para você, tudo de muito bom, obrigado pela companhia também nesse feriado aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Lembrando para você que pode continuar com a nossa pesquisa, tá bom? Daqui a pouquinho tem resposta certinha para você da pesquisa espírita de hoje. Já já eu volto com muito mais e volto também com a pergunta para fixar bem aí para você responder a pergunta certinha da pesquisa espírita de hoje. Rádio Rio de Janeiro. Manhã na Rio. Apresentação Denilson Chaves. E vamos agora a mais um Momento Espírita. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Submersos. A atleta americana de nado sincronizado, Anita Álvares, desmaiou e afundou na piscina durante o Mundial de Budapeste no ano de 2022. A treinadora da equipe e medalhista olímpica, Andrea Fuentes, percebeu que Anita estava há muito tempo debaixo d'água. Sem pensar duas vezes, simplesmente se atirou na piscina, completamente vestida. Andrea Fuentes foi até o fundo e puxou sua atleta para a superfície. Anita estava inconsciente, sem forças para se mover ou esboçar qualquer reação. Graças à rápida ação da treinadora, pôde receber os primeiros socorros e conseguiu sobreviver. As câmeras captaram a eficiente ação de Andrea Fuentes, atenta, conhecedora de sua atleta, agindo na hora certa. Se ela não tivesse notado rapidamente, se não tivesse sido ágil, Anita certamente teria se afogado. Isso nos faz pensar sobre os dias atuais. Se ficarmos tempo demais submersos na piscina dos nossos problemas, quem são as pessoas que irão perceber? Quem estará ali olhando atentamente e notará que não temos mais forças e mergulhará sem hesitar? Quem nos puxará de volta em momentos como esse? E será que alguém pode contar conosco para fazer o mesmo? Será que somos, muitas vezes, essa treinadora atenta que pula na água sem titubear? Será que há pessoas que contam com isso? Com nossa ação ágil, eficiente? Num mundo tão individualista, vejamos como é importante a existência de pessoas do quilate da treinadora. Criaturas que não questionam antes, não ficam na beira da piscina pensando se pulam ou não, ou perguntando para saber como está a pessoa. Dar esse salto e mergulhar é acolher o outro, ir ao encontro das necessidades urgentes, que por vezes podem ser apenas um abraço ou um simples "eu estou aqui". O pulo no fundo da piscina é muito significativo, pois ele é exatamente isso. Lá, embaixo d'água, a treinadora não disse nada. Ela a abraçou e trouxe a atleta para cima. Quase sempre, só precisamos fazer isso. Estarmos disponíveis para o outro. Doarmos um ombro, alguns minutos de escuta. Curioso é que vez ou outra todos nós podemos submergir, ter nossos momentos de fragilidade. E sabemos da importância de ter alguém para nos salvar. Será que alguém pode contar conosco? Caso sim,
Já dissemos isso? Deixamos claro que estamos apostos para ajudar? Observando as estatísticas das doenças mentais no mundo, contabilizamos os números crescentes de suicídios e vemos quantos de nós permanecemos submersos por tempo demais. São números alarmantes, mas não são apenas números, são pessoas, iguais a cada um de nós, com histórias, família, ideais, planos, que simplesmente adoecem. Precisamos nos amparar diariamente, estar atentos, participantes na vida um do outro, não hesitar em pedir ajuda e não hesitar em mergulhar para ajudar. Confiemos em nossa intuição. A providência divina utiliza nossa sensibilidade para sermos agentes do bem na face da terra, quando estamos atentos, quando nos propomos a amar. Confiemos em Deus. Confiemos em nós. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, quinta-feira, 1º de maio de 2025. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Manhã na Rio. Comunicando Denilson Chaves. Muito bem, deixa eu te lembrar que daqui a pouquinho teremos uma entrevista com o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista clínico geral. Vamos falar sobre epilepsia. E aí, claro, fica ligado com a gente que tem muita informação bacana que o nosso querido Silvio Provenzano, como sempre, com muita maestria, traz pra gente as informações hoje sobre o tema epilepsia. Daqui a pouquinho, no final do programa, mais uma entrevista com o Dr. Silvio Provenzano falando sobre epilepsia. Não perca. Comunicando Denilson Chaves. Utilidade pública. O Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, referência em atendimentos de emergência no Rio, fez um apelo urgente para a doação de sangue. Com os estoques no limite, a unidade alerta que a falta de bolsas pode comprometer a realização de cirurgias nos próximos dias. O pedido foi divulgado nas redes sociais do hospital na última semana. Qualquer pessoa em boas condições de saúde, com idade entre 16 e 69 anos e peso acima de 50 quilos, pode doar. Menores de idade precisam apresentar autorização dos responsáveis. As doações devem ser feitas no Hemorrio, na rua Frei Caneca, número 8, no centro, das 7 da manhã às 6 da tarde, todos os dias. Na hora do cadastro, é importante informar que a doação é destinada ao Souza Aguiar. Niterói acaba de assumir o topo do ranking nacional de ciclovias mais movimentadas. A faixa exclusiva da Avenida Marquês do Paraná, principal ligação do centro a Icaraí, superou até a Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, referência para esse tipo de prática do país. A ciclovia foi inaugurada em 2024 e rapidamente caiu no gosto da população, que é bastante ligada à prática de atividades físicas e ao lifestyle. Nesse quesito, Niterói sempre esteve à frente do Rio. Com isso, a Utilidade Pública de hoje fica por aqui. Amanhã, sextando, tem mais informações para você. Na programação do Manhã na Rio, mais uma linda canção. Agora é a vez de Fábio Júnior, Pareço um Menino. Apenas você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende. Sou homem maduro, mas na sua frente não sou mais que um menino. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobri que não sou mais sozinho. Você
Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente liga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobri que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Você me abraça, a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente liga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Você me abraça, a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração. Comunicando, Denilson Chaves. Muito bem, fazendo companhia para você nessa manhã aqui de dia 1º de maio, dia do trabalho, do trabalhador, ou seja, você que está em casa curtindo a gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência sempre, tá bom? Ó, vem chegando agora o intervalo e eu volto já já com mais Manhã na Rio para você. Comunicando, Denilson Chaves. Pois é, gente, hoje é dia de reconhecer o valor de cada pessoa que com muito esforço, dedicação, coragem, contribui para construir um mundo melhor por meio do seu trabalho, né? Trabalhar, gente, não é apenas uma forma de sustento, né? É também uma maneira de expressar dignidade, servir a sociedade e desenvolver nossos talentos. Independentemente da profissão, o cargo, da área, todo trabalho honesto, claro, tem seu valor. Cada gesto, cada tarefa cumprida com responsabilidade faz toda a diferença. O trabalho é uma ponte entre os sonhos e a realização, entre o que somos e o que podemos nos tornar. Então, nesse dia do trabalho, que possamos valorizar não só os nossos próprios esforços, mas também respeitar o trabalho do outro, que nunca nos faltem oportunidades de reconhecimento e dignidade para todos os trabalhadores do nosso Brasil. Felicidade, alegria, cultura, boa música.
Pesquisa Espírita. Vamos lá, testando seus conhecimentos desse dia 1º, de acordo com o Livro dos Espíritos. A pergunta de hoje é de número 787. Não há raças rebeldes ao progresso da sua própria natureza? Será que você sabe a resposta? Sim, não, já. No finalzinho do programa a resposta certinha para você, mas vamos lá, repetindo. De acordo com o Livro dos Espíritos, a pergunta é de número 787. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Já, final do programa, a resposta certinha para você. Comunicando, Denilson Chaves. Muito bem, deixa eu te lembrar que daqui a pouquinho teremos uma entrevista com o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista clínico geral. Vamos falar sobre epilepsia. E aí, claro, fica ligado com a gente que tem muita informação bacana que o nosso querido Silvio Provenzano, como sempre, com muita maestria, traz pra gente as informações hoje sobre o tema epilepsia. Daqui a pouquinho, no final do programa, mais uma entrevista com o Dr. Silvio Provenzano falando sobre epilepsia. Não perca. E aí, como é que tá teu feriado? Tá bom? Tá bacana? Então tem mais música linda pra te acompanhar. Uma vez mais, Ivo Pessoa. Voa, minha ave, voa sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Sonho aconteceu quando eu te vi, meu mundo amanheceu, mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim entre as flores. Amado anjo, bem sei que estás, e eu dobrando o sono hei de acordar para os teus olhos ver uma vez mais. O verdadeiro amor espera uma vez mais. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu, mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim entre as flores. Rio Esportivo. A Fórmula 1 vive momentos distintos em um mesmo campeonato, após os 5 primeiros GPs de 2025, enquanto a McLaren nada de braçada no Mundial de Construtores, com 188 pontos contra 111 da vice-líder Mercedes. A briga na tabela entre os pilotos está mais competitiva. O novo líder, Oscar Piastri, tem Lando Norris e Max Verstappen ao menos de 12 pontos dele.
diferença que não se via há 13 anos. A última vez que os 3 primeiros colocados no campeonato de pilotos estiveram tão perto um do outro nesta mesma fase da temporada foi em 2012, quando apenas 8 pontos separavam Sebastian Vettel da RBR, líder, do terceiro colocado Lewis Hamilton da McLaren. Entre eles estava Fernando Alonso da Ferrari, vice-líder empatado com 61 pontos com Vettel. O trio, na ocasião, conseguiu o feito em um início de ano disputado. Nas 5 primeiras corridas de 2012, 5 pilotos diferentes subiram ao topo do pódio, incluindo os 2 primeiros na tabela, Vettel e Alonso. Além deles, Jason Button, Nico Rosberg e Pastor Maldonado também venceram. Em 2025, só a líder McLaren e a RBR, terceira no Mundial de Equipes, colocaram seus pilotos no topo do pódio. Mas do atual trio, quem se sobressai é Piastri. O australiano chegou à liderança do campeonato após vencer a sua terceira no ano no GP da Arábia Saudita, contra uma de Norris, na Austrália, e uma de Verstappen, no Japão. Com isso, o Esportivo de hoje fica por aqui e amanhã tem mais informações para você. Apresentação: Denilson Chaves. Manhã na Rio. Entrevista. A epilepsia é uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e, embora seja frequentemente mencionada, ainda existe muita desinformação e preconceito em relação a ela. Hoje, para trazer mais clareza sobre esse assunto e discutir as abordagens no diagnóstico, tratamento e impacto na vida das pessoas, temos o prazer de mais uma vez receber o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, clínico geral, tricolor, aniversariante do mês. Bom dia, parabéns, Dr. Silvio. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro. Obrigado a você, Denilson, pelo carinho. E falar de uma condição que ainda gera muita polêmica e, acredite, uma série de mitos a respeito da epilepsia. E isso vem desde a antiguidade, porque a epilepsia foi uma condição médica que no passado foi demonizada. Diziam que eram espíritos que tomavam o corpo da pessoa. Olha e isso. por quê? Por conta da manifestação clínica. Então vamos lá, eu tenho alguns tipos de epilepsia. Ela é uma doença provocada por alteração neuronal na córtex cerebral. Descargas elétricas indevidas, e isso vai provocar uma série de alterações, principalmente de natureza motora. O quadro de epilepsia clássica é a chamada epilepsia grande mal tônico-clônica. O indivíduo perde a consciência, normalmente cai, ele se contrai todo. Ele pode ter, inclusive, liberação do esfíncter urinário, ficar urinado. Pode salivar. E aí é o socorro que ele precisa ter. E o que eu acho mais importante nós conversarmos com os ouvintes da Manhã na Rio. Como você deveria proceder numa situação dessas? Em primeiro lugar, a pessoa caiu, começa a se contrair toda, a se debater toda. Procure se aproximar e proteja a cabeça dessa pessoa. Segure-a com as mãos se você não tiver um travesseiro ou alguma coisa próxima. Procure tirar qualquer objeto ao redor que ela possa se machucar, porque ela não está consciente. Vire a cabeça para o lado, para que ela não fique afogada na sua própria saliva ou, eventualmente, no outro. Vou colocar a cabeça para o lado e aguardar com calma. Não tenta evitar que ela se contraia segurando o braço, perna, nada disso. Só dê segurança à cabeça. E se você tiver um lenço, coloque o lenço dentro da boca, que é muito comum a contratura do maxilar e tudo, e mordedura de língua. Não vai cicatrizar, mas evidentemente, se você puder evitar que isso aconteça, é bom. E essa é uma situação que pode durar de alguns segundos a 1, 2 minutos. Quando a pessoa se recupera, ela não tem absolutamente noção de nada do que aconteceu. Ela tem uma amnésia daquilo. Mas é uma situação constrangedora, porque muitas vezes ela está em via pública, no chão e urinada. É uma situação realmente muito desagradável. Se essa situação, você deixa a pessoa deitada, permaneça ao lado dela. Se isso voltar a acontecer, chame o 90, emergência. Você vai ter que fazer medicação para cortar isso aí. E, evidentemente, diante de uma situação dessa, se tiver ocorrido pela primeira vez, procurar um neurologista. Alguns exames deverão ser feitos para confirmar.
o estado de mal epilético que ela tem. E eu falei errado, porque para confirmar a epilepsia, estado de mal epilético é quando as convulsões elas se repetem dentro de um período de tempo relativamente curto. Nesses casos, a gente recomenda a medicação venosa anticonvulsivante e a internação para observação hospitalar, além dos exames necessários. Porque tem várias causas. Tem desde uma causa desconhecida, chamada idiopática, até eventualmente infecções do sistema nervoso central, tumores. Eu posso ter a chamada neurocisticercose, que são aqueles ovos da solitária, e dependendo da localização onde eles forem depositados, eles podem provocar crise convulsiva como sua manifestação clínica. Então é necessário que haja uma investigação, porque você trata a causa básica e cura a epilepsia. Eu tenho uma outra forma de epilepsia, viu, Denilson? Sim, qual seria? Chamada ausência. É um quadro em que não existem essas contrações que o indivíduo vai ao chão, mas ele fica com o olhar parado, fixo. Normalmente ele praticamente não fala, e dependendo do tempo que isso durar, é uma situação que pode passar completamente desapercebida por parte dos pais, dos professores. É muito comum acontecer isso em criança, mas em idoso também. É um lapso de tempo, 5 segundos, 10 segundos, o próprio indivíduo não se dá conta. Mas nesse período de tempo que ele está com pequeno mal, ele não tem noção do que está acontecendo, que é um risco, evidentemente. Se alguém perceber esse tipo de situação, mais uma vez, a recomendação minha é que vá ao neurologista, a gente faz um eletroencefalograma e, se for o caso, um exame de tomografia e ressonância magnética do cérebro. Perfeito. Tem mais o último tipo. Tem mais motivos? É o tipo Bravais jacksoniana. É uma convulsão tônico-clônica localizada, parcial. Não é aquela generalizada, que foi a primeira e a mais comum. É uma, por exemplo, que o indivíduo tem contrações da perna ou do braço, localizada durante o período de tempo. Normalmente ele não chega a perder totalmente a consciência, ele não tem risco de mordedura de língua, mas ele fica com aquelas contrações musculares intensas de um lado só do corpo. Também tem que fazer os exames, eletroencefalograma, tomografia, se possível, sob a supervisão de um neurologista. Perfeito. Doutor Silvio, nós temos a pergunta, na verdade um comentário da Jupira Regina, que mora em Bom Sucesso, falando assim: bom dia, Denilson, pode por favor perguntar ao doutor Silvio, ela foi tratada com Gadernal porque tinha sempre convulsão quando criança, na época disseram que iria ter epilepsia se não tratasse. Realmente ela ficou boa. Procede, doutor? Procede. Jupira, você tem uma história muito parecida com a minha. Eu também, durante algum tempo da minha vida, eu criança, viajando com meus pais, eu tive uma crise convulsiva durante um episódio febril intenso. E durante algum tempo eu tomei o Gadernal como você, e há muito tempo que eu não tomo, nunca mais tive problema nenhum. Hoje em dia, esse tipo de crise a gente não trata com Gadernal, não. A gente observa a pessoa, faz exames, eletroencefalograma, lembrando que num percentual não pequeno das pessoas, pequenas alterações no eletroencefalograma é possível que a gente encontre. Agora, doutor Silvio, quais são os cuidados que a pessoa que tem a epilepsia já diagnosticada, elas precisam ter, principalmente no trabalho, escola, tem alguma atividade que não pode fazer? Como é que fica a vida da pessoa já diagnosticada com as crises convulsivas? Eu não recomendo ser piloto de Fórmula 1, nem ser piloto de avião. Mas, de qualquer forma, a recomendação principal é: mantenha as consultas periodicamente com o seu médico. Mantenha permanentemente o uso da medicação, conforme te foi recomendado, lembrando que a medicação é para evitar as crises. Então, basicamente, o mais importante é não abandonar a medicação. Não, eu vou numa festinha hoje, não vou tomar medicação, não faça isso. Tome a sua medicação de forma regular, converse com o neurologista, que ele vai te passar todas as orientações. Então, é acompanhamento neurológico regularmente e o uso diário da medicação. Eu quero só fazer uma pergunta, doutor, mas aí é muito minha, de como eu vi poucas crises de epilepsia em algumas pessoas, poucas mesmo, né? Mas eu vou falar pelo dito popular, talvez não seja essa palavra, mas o que as pessoas sempre fizeram, todas as vezes que eu vi isso,
e eu não sei se esse procedimento, até porque não deve ser, mas porque o senhor não comentou sobre tal, é que muita gente fala assim, não, desenrola a língua dele, né? Bota a mão na boca e desenrola a língua da pessoa. Não. Né? Eu vi muito isso acontecer. Não faça isso. Você só coloque um lenço ou um pano, se você tiver, exatamente para evitar que ocorra a mordedura da língua. Mas enfiar o dedo dentro da boca, com o intuito de enrolar a língua, porque ele vai exportar a bobagem. Tá? A língua contrai, mas não chega a obstruir a passagem do ar. Para facilitar a passagem do ar, abaixa o queixo da pessoa e vire a cabeça de lado, para evitar que ela sufoque com a própria saliva. Perfeito. Gente, mais uma vez conversamos com o Dr. Silvio Provenzano, com muita maestria, sempre nos explicando, nos elucidando sobre dúvidas. Dr. Silvio Provenzano, falamos hoje sobre a epilepsia. Mais uma vez, Dr. Silvio, nossa gratidão, nosso carinho, nosso muito obrigado a ti. Desejando já um bom dia e que domingo sejam dias melhores aí para o Fluminense também, né? Ontem pisou na bola. Mas deixa eu te falar uma coisa importante ainda sobre a epilepsia. Sim. Não pega, porque não é uma doença infecciosa. Uhum. É raro, eventualmente pode levar ao óbito se não tiver o socorro adequado, pelas medidas que eu acabei de passar para os nossos ouvintes. Mas crises repetidas, evidentemente, podem levar ao morte súbita. Então a gente deve orientar, e eu digo que se a crise se prolonga, 190 chama o SAMU. O médico normalmente tem no seu estojo de socorro a medicação adequada para cortar a crise de imediato. E a pessoa continue o acompanhamento. Então não é uma doença infecciosa, não tem risco nenhum de você ficar perto da pessoa, não precisa colocar o dedo dentro da boca. Ela vai contrair, só proteja a cabeça dela para evitar que durante as contrações ela traumatize o crânio. Obrigado, Denilson. Perfeito. Até a semana que vem, se possível com uma voz mais alegre. E mandar um beijo para mim, a Lili, que é minha caçula, que é o meu presente de aniversário em 48 horas. Olha aí. Ela hoje está fazendo aniversário, a Elisa. Beijo, meu amor, fica com Deus. Parabéns. Hoje é aniversário também da Isabela, né? Isabela Loriano hoje também trocando de idade, né? Grande abraço. Um grande abraço, doutor Silvio. Mais uma vez, muito obrigado e mais uma vez, beijo, parabéns. A gente retransmite para ela. Na verdade, ela está vendo, com certeza. Um grande abraço, doutor Silvio. Até quinta-feira que vem. Se Deus quiser. Grande abraço. Doutor Silvio Provenzano, você pode ir no canal do Doutor Silvio Provenzano, lá tem várias mensagens, vários vídeos falando sobre diversos assuntos, é muito instrutivo. Se eu fosse você, não perderia, youtube.com/Dr. Silvio Provenzano. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Pesquisa Espírita. Vamos lá, perguntamos para você hoje a de número 787. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza. Você que voltou com a gente hoje apenas pelo nosso WhatsApp 021 984867633, a resposta certinha está aqui. Sim, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. A resposta da pergunta de número 787, resposta certinha para você. Sucesso na MPB brasileira, Jorge Versilo, Mona Lisa. É incrível, nada desvia um destino. Hoje tudo faz sentido e ainda tanto aprender. E a vida tão generosa comigo veio de amigo a amigo me apresentar a você. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa, seu quase rir ilumina tudo ao redor, minha vida. Ai de mim, me conduza junto a você ou me usa pro seu prazer, me fascina, deusa com ar de menina. Não se prenda a sentimentos antigos, tudo que se foi vivido me
preparou pra você. Não se ofenda com meus amores de antes, todos tornaram-se ponte pra que eu chegasse a você. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa, seu quase rir ilumina tudo ao redor, minha vida. Ai de mim, me conduza junto a você ou me usa pro seu prazer, me fascina, deusa com ar de menina. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa, e ao quase rir ilumina tudo ao redor, minha vida. Ai de mim, me conduza junto a você ou me usa pro seu prazer, me fascina, deusa com ar de menina. Me fascina, deusa com ar de menina. Muito bem, ponto final no Manhã na Rio de hoje, agradecendo demais a você que ficou comigo até agora, nesse feriadão dia 1º de maio, que você tenha um dia lindíssimo, uma quinta-feira maravilhosa, e amanhã já começando a pensar no seu fim de semana, mas estaremos juntos por aqui amanhã a partir das 8 horas da manhã te fazendo companhia. Sou o Denilson Chaves, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, abraçando aqui a nossa querida Isabela Laureano na produção, sempre na produção do programa, na mesa de áudio nosso querido talentosíssimo Kleber Ferreira, central telefônica de chinelinhos hoje a Sheila, né, o Caio Ferreira na edição de esporte, jornalismo sempre com a Lohane Alvim, do digital o Igor e o Bruno, no CEDOC o Marcelo, programação nosso querido Luiz que voltou de férias, a turma lá das antenas, um grande abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus. Chegando aí a Vânia Barbosa com a tua Anitta Tavares, vão apresentar para você juntas o Mulher Brasileira, porque a Vânia vai entrar de chinelinho na segunda-feira, né? Então as duas juntas apresentando Mulher Brasileira para você. Beijo no seu coração, até amanhã, tchau turma.